Olá, está no ar, hashtag OABRJDebate. E no nosso programa de hoje, nós vamos ter temas muito interessantes para tratar com você. E quem está conosco aqui é uma personalidade ilustre do nosso país, da República Brasileira. Estou me referindo ao professor Nilo Batista, ele que é professor aposentado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E foi ex-presidente da nossa OAB aqui do Rio de Janeiro. Doutor Nilo, muito obrigado por estar aqui conosco. E eu queria começar com o senhor, doutor Nilo Batista. O senhor fizesse uma avaliação da realidade política brasileira e como a Ordem dos Advogados do Brasil, ela pode ou deve se comportar diante de ânimos tão acirrados que a gente está vivenciando ultimamente. Muito obrigado, Zé Fernandes. Eu é que me sinto honrado de participar deste programa da OAB do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que em momentos de crise, o papel da OAB é muito claro e requisita, enfim, predicados que eu acho que nesse momento estão preenchidos tanto pelo nosso presidente aqui no Estado do Rio de Janeiro, pelo Luciano Bandeira, quanto pelo presidente Felipe Santa Cruz, que é de resistir um pouco. A gente está vivendo um momento de tensão porque nós temos um desequilíbrio de poderes. É isso que aconteceu, né? Nós temos um desequilíbrio entre os poderes da República, com uma hipertrofia de setores do Judiciário, setores do Ministério Público. E, ao contrário, nós temos um Executivo que apresenta uns projetos que são perigosos. Essa história de olha para as ruas e você vê nas ruas um ataque direto ao Poder Judiciário e ao Poder Legislativo, apesar de ser na linguagem mais tacanha, mais repassada assim de ódio, mais desprovida de consciência política, mas são sentimentos e são sentimentos que nós já vimos. Esses sentimentos já aconteceram. O século XX teve muitas demonstrações deles, particularmente na Alemanha e na Itália, nos anos 30, era disso que se tratava. Vamos ver, o povo. O povo era o mote central do direito nazista. A tal comunidade do povo era uma ficção de base racial, e nós temos aqui uma série de coisas assim, a pretensão de intervir na liberdade acadêmica desse ministro da Educação, o do guarda-chuvinha. Isso é um perigo, né? As resistências a uma visão menos tacanha e obscurantista da sexualidade, nós temos e em tudo nisso, né, um presidente que vive namorando a ideia de governar com o povo. Era exatamente isso que Hitler dizia. Era exatamente, isso é neste momento a importância da ordem é decisiva. A ordem, enfim, tem que ser uma vanguarda na resistência, né, e tem que contribuir com prudência para fazer um reequilíbrio entre os poderes. O legislativo, que estava aí acachapado, assim, está se reestruturando ali com as dificuldades naturais, mas o judiciário, enfim, faz parte disso e faz parte. Nós temos que reequilibrar os poderes, né? E deixar claro que o governante pode ter as ideias próprias que ele quiser. O governante que conquista o executivo, mas ele tem uma Constituição que é o limite. Essa coisa de pacto, o pacto é a Constituição. O pacto é aquilo que há 30 anos atrás, né, representantes do povo eleitos em Assembleia Nacional Constituinte escreveram ali, aquilo que é o pacto. Temos que honrar o pacto, né, e temos que tentar não fazer espertezinhas para, digamos, driblar as conquistas da Constituição de 88, como, por exemplo, que claramente a presunção de inocência é colocada pela Constituição como uma decorrência de uma sentença penal transitada em julgado. Então, o juiz não tem que experimentar coisas contra a Constituição. O juiz é um servidor, tem que ser um servidor da Constituição. E quando não é um servidor da Constituição, está servindo alguma coisa estranha. Uhum. Professor Nilo, recentemente o ministro da Justiça, ele capitaneou aí um projeto legislativo, né, um projeto de lei, onde tem uma série de medidas de natureza penal e processual penal.
Isso aí veio num bojo, né, de uma ideia que o direito penal ele vai reduzir a criminalidade. Qual a opinião do senhor? Olha, há 30 anos nós estamos aumentando as leis, criando novos crimes e acreditando que a criminalização de um certo conflito social resulta numa melhoria no sentido da sua evitação ou do melhoramento, não é, dos danos decorrentes. E nada tem acontecido. Parece a política de drogas. É um fracasso que a gente continua carregando. Então, isto é uma visão completamente equivocada, provadamente equivocada. O projeto dele não são medidas, chamar de medidas é uma proposta mais séria, que eu conhecesse o autor. Ele não diz quem é o autor, estava pronto no dia 7, o autor é ele. Ali tem asneiras, muitas asneiras jurídico-penais. E outra coisa, e também para a democracia é ruim, porque aumenta o poder da magistratura e do Ministério Público. Precisamente poderes que nesse momento têm que ser reequilibrados. É ótimo para os juízes, é ótimo para os promotores, é péssimo para o cidadão, é bom para os advogados também, porque leis penais mal feitas, para a advocacia é ótimo, é um banquete. Então, digamos, e tem gente tão estúpida do lado de lá que acha que para os advogados, não, para os advogados, leis imperfeitas, assim, pô, são uma maravilha para você trabalhar com elas. É muito ruim para o cidadão, é muito ruim para a democracia. Neste momento, o que tem que ser feito, do meu ponto de vista, para a gente chegar aí, no Congresso há um projeto de Código Penal que precisa de muitas correções, que também não posso dizer, não posso comparar aquele projeto de Código Penal com o pacote do Moro, porque aquilo ali foi feito com alguma reflexão. Tem muitos equívocos, na minha opinião, é o pior projeto de Código Penal já feito por mãos brasileiras. Não são muitos, mas tem 6 ou 7. Então, esse é o pior projeto de Código Penal brasileiro que eu já vi, feito por mãos brasileiras. Mas tem trabalho, tem honestidade intelectual. A gente pode discordar, como eu discordo de muitas coisas ali. Mas tem um projeto de Código de Processo Penal, que também é objeto de muitas críticas. Tem um conjunto enorme de propostas de reformas pontuais. Tem o pacote Alexandre de Moraes e tem o pacote Moro. Eu acho que não se faz reforma de lei penal em situação de crise. As reformas de lei penal em situação de crise sempre têm riscos para o Estado de Direito, tem riscos para a legalidade democrática. Professor Nilo, mas os defensores desse conjunto de ideias, eles dizem que isso foi respaldado e legitimado pelas urnas, né? O discurso toda hora vem nessa direção. Olha, o governante que está aí, o presidente está aí, ele veio com essa plataforma. Não, se cada presidente maluco que assumisse, quisesse fazer o Código Penal dele, entendeu? Isso aqui não seria uma democracia. O que limita é a Constituição. Este presidente está compreendendo a duras penas que ele é limitado pela Constituição e pelas leis. Porque eu tenho a impressão que, digamos, é um equipamento mental tão, assim, primário, né, que eu acho que ele achava que podia fazer o que ele quisesse. Então, nesse sentido, eu acho que ele está fazendo um aprendizado que, apesar de ter sido deputado por quase 40 anos, mas eu acho que ele não percebeu que há limites constitucionais e legais à atuação de todos os poderes. Mas voltando ao desfecho da outra pergunta sua, Zé, eu digo o seguinte: a coisa mais prudente agora seria que o Poder Legislativo resolvesse pegar todo esse material que está no Congresso e convoca uma, duas ou três comissões de juristas, uma para processo penal, uma para direito penal, uma para execução penal, e consolida isso tudo. Vamos fazer um trabalho que vai durar, não vamos fazer uma coisa que, se passar, a hora que está um presidente menos autoritário, vai ter que mudar tudo. A lei penal não pode ser uma portaria, entendeu? Que a autoridade muda todo dia. Aliás, todos esses agentes, todos esses atores, professor Nilo, estão dando muita importância à opinião pública. O senhor acha que em matéria penal, direito penal, a opinião pública, ela deve determinar o problema é o seguinte: a gente chama de opinião pública opinião publicada. É aí um pouco diferente. As pessoas que são educadas pela concepção penal, por exemplo, da Rede Globo,
certamente não tem uma opinião muito correta sobre assuntos penais, embora tenha todo o direito de ter. Tem todo o direito de se basear, enfim, nos colunistas, nos críticos, nos comentaristas, na inteligência, digamos assim, daquela empresa de comunicação. Mas, espera aí, senão não precisava de uma faculdade de Direito, de mestrado, doutorado, de concurso e tal. Não é uma coisa simples. Às vezes, aquilo que parece assim muito evidente, houve um autor de teoria geral do direito que falou isso. Muito cuidado com aquilo que pareça ser resolvido pelo senso comum. Chama-se Michel Miai, ele escreveu uma introdução crítica ao direito, ele faz uma advertência muito boa. Ele diz, tudo aquilo que você achar que, com seu bom senso, você está resolvendo, cuidado, deve estar errado. Tá? Também, na teoria jurídico-penal, o buraco costuma ser muito mais embaixo do que a primeira impressão que os leigos possam ter e do que gente do jornal possa achar que é isso e aquilo. Então, Danilo, eu não posso me fugir de uma questão também. Política de armas também é uma norma também que foi colocada, está criando muitas discussões. Como é que o senhor vê isso? Pois é, digamos, o presidente tem uma visão de que a melhor coisa para a humanidade é todo mundo estar armado e tal. Ele tem que adequar a iniciativa, ele tem todo o direito de querer propor políticas mais... Vai pagar um preço político enorme, porque isso nunca deu certo em lugar nenhum. Quando as pessoas se armaram, as pessoas se mataram e tal. Enfim, isso não... Mas ele entende que sim e tal, e isso tem outras complicações também. Porque querer armar, digamos, latifúndio, como aquela bancada lá quer, é uma coisa potencialmente criadora de conflitos depois, porque tem um problema fundiário brasileiro, quem não sabe, não é? Então ele está armando, vai criar resultados mais danosos nas escaramuças inevitáveis num país onde você tem gente morrendo de fome no campo e onde você tem terras improdutivas no campo. Pois é, doutor Nilo, a ideia que me parece que eles adotam muito é que quando se fala em armamento, só um lado da sociedade vai ter condição de se armar, né? Quando a gente sabe que aí pau que dá em Chico, dá em Francisco também, né? Você botou o dedo na ferida. Se é para armar, todo mundo, muita gente vai... Não é só os latifundiários que vão pensar em autodefesa, pensar legitimamente. É isso, é tudo que a gente não quer, né? Tudo que a gente não quer é que vire enfim, que a luta de classes assuma esse aspecto assim, como de um embate armado, né? Mas ele tem todo o direito, mas ele tem os limites legais. Ele não pode baixar um decreto que contraria uma lei. Alguém tem que ensinar lá que a lei é hierarquicamente acima do decreto. Pois é, Tonilo, é possível a gente combater criminalidade sem implementar políticas públicas mais efetivas? Zé, se a gente renunciar um pouco a essa coisa bélica, se a gente ao invés de pensar digamos, em combater, se a gente pensar em compreender de uma maneira... Porque a representação jurídico-penal é um fetiche. Quando você fala assim, homicídio, você está abolindo toda a história social que está atrás daquele acontecimento, que é muito mais rico. A gente reduz aquilo a um dispositivo do Código Penal. Isso é um empobrecimento enorme da análise e tal. Há uma maneira, claro, e há várias experiências. Então, a primeira coisa é nós renunciarmos a considerar que seja uma guerra e banirmos, portanto, do nosso vocabulário coisas militares, inimigo. Nós não temos inimigos. O cidadão infrator não é um inimigo. Nós não temos força-tarefa. Enfim, alguns navios, caminho, né? Isso não é uma designação para o sistema penal. Combate, tudo é combate. Espera aí. Não é um combatente que vai resolver, não é através do combate, é através de uma compreensão adequada e de um tratamento que, enfim, nós estamos com um desemprego enorme. Primeira coisa que eu proponho, descriminalizar todas as economias populares. Descriminalizar as economias populares. Você está com desemprego? E, não obstante, continuando aí. Outra coisa, vamos abrir a nossa cabeça também, né?
Não pode, você obriga as famílias que tem um idoso, que tem dores crônicas, uma criança que tem convulsão, a Anvisa obriga esse pessoal a ter que importar o CBD dos Estados Unidos ou da Inglaterra, como nós podemos fabricar ele aqui? Nós temos maconha, nós temos maconha. Daqui a 20, 30 anos, maconha e coca vão estar na Bolsa de Mercadorias de Chicago, cotadas lá, vão ser commodities. Isso, só lá no norte eles estão se preparando, já estão descriminalizando. Em 40 estados, nos Estados Unidos, você tem autorização para o uso médico em todos, para o uso recreativo em 1/3 disto. Quando eles tiverem o processo produtivo todo lá em mão, eles vão ganhar dinheiro com a maconha. Nós podíamos fazer isso aqui. Nós podíamos. Mas, quando a colonização entra na alma, aí fica difícil. Professor Nilo, olha, o nosso programa, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, mas eu já queria deixar aqui aberto o convite para que o senhor volte aqui, porque o nosso país está nessa ebulição e a gente precisa de mentes cada vez mais equilibradas, mais experientes, para apontar alguns caminhos para a gente, né? Muito obrigado, professor Nilo. Muito obrigado, Zé Fernandes. Eu que lhe agradeço. Gente, nós ficamos por aqui com o nosso hashtag OABRJDebate e você não se esqueça de mandar suas críticas e sugestões para a gente e você, prezado colega, grave o seu vídeo com a sua câmera, como você já viu na televisão, né? Mandando suas críticas, sugestões, denúncias, elogios da coisa toda do aparelho judiciário e da Justiça do Rio de Janeiro, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço, obrigado, professor Nilo, mais uma vez. E até o nosso próximo encontro. Tchau.